Bem, eu sei que, na verdade, o foco principal de todo esse trabalho, ele é para os tribunais de contas, né? Mas temos aqui também pessoas que são de outros setores, né? Acho que tem até pessoas aí da iniciativa privada, vinculados a prefeituras, né? Acredito também que não temos somente engenheiros, não é isso? Bem, mas enfim, eu acho que todos poderão utilizar esses procedimentos. Nós vamos, num primeiro momento, nessa primeira parte, vamos mostrar aos senhores o porquê desses procedimentos. Quais os objetivos que nós temos com esses procedimentos? Por que eles estão sendo feitos, na verdade? Quais as normas de auditoria? Vamos mostrar as nossas NAGs que haviam sido aprovadas para as auditorias e que agora estamos substituindo pelas normas brasileiras de auditoria do setor público. Então, e peço um pouco de paciência aos senhores que nós vamos entrar objetivamente nos procedimentos um pouquinho mais à frente, mais à tarde. Então nós vamos ter uma introdução para explicar, mostrar a importância do planejamento das auditorias, as matrizes de procedimentos, as matrizes de responsabilização, as matrizes de achados e depois a matriz de responsabilização. É uma organização que se faz para realizar adequadamente uma auditoria segundo as normas que orientam esse trabalho, que muitos, no início, quando tomam conhecimento ou quando vão começar a implantar, rejeitam. Por quê? Porque estamos acostumados àquela forma de fazer que estamos fazendo há 10, 20, 30 anos, né, daquela maneira. Então, quando aparecem as matrizes, muitos dizem assim: mas isso aí, eu fazendo do meu jeito antigo, eu faço o melhor possível. Então, num primeiro momento, se rejeita a utilização desse planejamento que é fundamental. Depois que aprende a utilizar, depois que toma conhecimento da importância desse planejamento, verifica que realmente o trabalho tem que ser orientado por essas matrizes. O TCU já vem fazendo isso há muitos anos, alguns tribunais já fazem também há algum tempo. Nosso tribunal já faz algum tempo, até recente, criamos um manual novo de auditoria de obras, de auditoria de regularidade, que também se aplica às obras públicas. Vou mostrar um pouquinho para os senhores. Então, são esses pontos iniciais que nós vamos mostrar aos senhores, para depois o Alisson aí vai entrar realmente, mostrar os procedimentos, a utilização, em duas matrizes de auditoria, uma para obras de edificação e outra para obras rodoviárias, para pagar a luz. Então, nós vamos ter uma introdução aqui, uma parte inicial, e depois entramos objetivamente no trabalho. Bem, vamos lá. Bem, o objetivo, então, desta aula, que foi, como o conselheiro falou, a iniciativa do IRB, através do conselheiro Elvésio, e que o nosso presidente, por ser também da formação de engenharia, ele falou: por que não a gente fazer essa aula justamente com os procedimentos que o IBRAOP vem fazendo junto com o IRB, né? Por que não mostrarmos isso aqui? Fazer essa divulgação sobre tudo, porque esses procedimentos eles estão sendo incluídos paulatinamente no site do IBRAOP, mas a divulgação tem sido basicamente por ali. Então nós queremos que isso o pessoal consulte, dê sua opinião, façam críticas, né, porque ele realmente, esse material está sob consulta ainda no site do IBRAOP. Mas muitos tribunais, muitos órgãos já estão utilizando. Então nós vamos falar sobre esses procedimentos, desenvolvidos em conjunto com o IRB e o IBRAOP. Isso aqui tem um apontador. Junto com o IRB e o IBRAOP, e diversos tribunais de contas, com o apoio da Tricom, inclusive, em 2 auditorias simuladas, vamos fazer, como eu disse, um pouquinho mais à frente nesse dia de hoje, a partir de uma matriz de planejamento de auditoria, destacando as NAGs e as normas brasileiras de auditoria do setor público. Então, a primeira parte, objetivo dos procedimentos. Esses procedimentos nada mais são que um conjunto
praticamente de normas que se faz, que nós chamamos esse conjunto dos manuais de auditoria de obras públicas. Assim como nós temos manuais, temos instruções de trabalho do próprio DENIT, né, que são algumas normas de procedimentos deles, nós também estamos criando aqui nos tribunais de contas, sobretudo, essas normas. Origem dos procedimentos, metodologia para elaboração, os tribunais de contas envolvidos, os procedimentos elaborados até hoje, normas de auditoria, vamos falar um pouquinho das NAGs que estão saindo estão sendo substituídas, na verdade, pelas normas brasileiras, o Manual de Auditoria de Regularidade do TCE. Nós criamos aqui, como eu disse, conselheiro, um manual de auditoria, mas ele ainda estava sendo aprovadas as normas, então nós fizemos ainda em cima apenas das NAGs. Então temos que adaptar o nosso manual aqui também. Mas ele é bem interessante, bem explicativo sobre a utilização das matrizes, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui nessa tarde de hoje. Desculpa. As matrizes de auditoria e a resolução ATRICOM sobre obras públicas, que também está servindo de suporte para algumas atividades nossas. Depois, na segunda parte, nós vamos falar da matriz de auditoria para obras de edificação, vamos mostrar como é que você faz um planejamento de uma obra de edificação, quais são os procedimentos dentro desses que nós estamos elaborando que você pode utilizar, e sobre matriz de obras, uma matriz de obras de rodovias, obras rodoviárias no caso, desculpa, é aqui. Seleção dos procedimentos para aplicação, discussão e análise. E aí a parte mais interessante estaria nessa segunda parte, para a gente trabalhar nesta tarde. Então, os objetivos desses procedimentos, por que fazer essas normas, por que fazer esses manuais? Por que o IBRAOP, junto com o IRB, lá em 2012, deu início a esse trabalho? Claro que o trabalho foi mais intenso a partir de 2014, 2015, mas começamos em 2012. Avaliar a adequação das obras públicas às diretrizes da administração diante de um conjunto de ações, sua importância em relação aos resultados esperados obtidos. Isso são algumas das premissas que os tribunais de contas devem perseguir para auditar essas obras públicas. Considerando ainda essas premissas, verificar se o custo da obra são compatíveis com aqueles praticados no mercado, verificar se houve o cumprimento de normas e especificações técnicas na execução dos projetos, analisar se a solução técnica eleita pela administração e os meios empregados para viabilizá-la são os mais adequados. E aí, todos sabemos, sobretudo nos tribunais de contas, nós, os tribunais de contas, o conselheiro Elvésio, sabe que cada tribunal, às vezes, faz de uma maneira. Não é? Cada tribunal, um determinado tipo de trabalho, faz de uma maneira, de uma determinada forma. Tem os seus manuais, tem os seus procedimentos. E isso, às vezes, esses entendimentos divergentes levam realmente a ter uma série de, às vezes até de conflitos de entendimento. Nós temos aqui, às vezes recebemos alguns profissionais de São Paulo e falam assim, não, mas lá em São Paulo se faz de um determinado jeito, o edital é analisado dessa forma, aqui vocês fazem assim, fazem assado, as obras lá é analisada de uma maneira diferente, por quê? O Tribunal de Contas lá, né? Então tem essas situações de entendimento divergente, às vezes de atuação. E com relação às obras públicas, aí a gente pensou, então por que não fazer procedimentos orientativos para que a gente tenha uma uniformidade, não uma padronização, porque a padronização, ela engessa. A padronização, ela faz com que você não pode fugir, você não pode criar, você não pode adequar. Então, a gente fala em uniformização de procedimentos. Então, nós pretendemos, com esses procedimentos de auditoria, uniformizar o trabalho entre os tribunais de contas, entre todos aqueles que façam auditoria em obras públicas, mesmo sendo de controle interno ou controle externo, enfim, aqueles que atuam nesta área de auditoria. Então, para a uniformização desses conceitos que a gente está, como eu disse, adota-se o termo uniformização e não a padronização, porque muitos falam assim, vamos padronizar os documentos, padronizar os procedimentos.
isso é meio complicado, porque aí você não deixa margem nenhuma para um determinado tribunal, um determinado órgão ter alguma criatividade, querer fazer alguma adequação. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui a questão das edificações, os procedimentos de edificações e de rodovias e vias públicas. E os nossos procedimentos que desenvolvemos até agora, já estão desenvolvidos em torno de 90 procedimentos. 90, nós vamos depois ver um pouquinho mais a fundo isso. 90 procedimentos para a realização de auditorias em obras de edificações e de obras rodoviárias. São procedimentos relacionados desde a fase de licitação, a fase de execução da obra em si, que nós vamos ver mais à frente. E temos a pretensão, e temos no acordo de cooperação que fizemos à época com o IRB, para desenvolver também relacionados a saneamento, aeroportos, portos, geração e distribuição de energia, hidráulica, aqui, barragens e tal, distribuição de gás, ferrovias. É um trabalho, quando nós fizemos já, praticamente estamos uma boa parte desenvolvida, edificações já está pronto, tá? Nós já finalizamos os procedimentos. Rodovias, 1/4 de procedimentos do que pretendemos fazer. Vocês imaginam agora a gente também desenvolver isso aqui. Então, é um trabalho longo, demorado, e aí precisamos muito apoio dos tribunais de contas para fazer esse trabalho, porque é o pessoal técnico dos tribunais de contas que são liberados para participar de reuniões, trabalhar via internet para fazer esses procedimentos. E se não tivesse apoio, a gente não consegue prosseguir nesse trabalho. Bem, então, fizemos, na época, o termo de cooperação técnica entre IRB e IBRAOP, lá em 2012, durante o ENAOP, lá em Palmas, Tocantins, e o objetivo: estabelecer procedimentos gerais aplicáveis ao controle externo de obras públicas, com a elaboração de manuais, divulgação e capacitação de procedimentos para a auditoria de obras públicas junto aos tribunais de contas. Ele tem um foco, claro, não poderia ser diferente, para os tribunais de contas, mas ele pode ser, como eu disse antes, aplicado a outras instituições. Aqui foi o termo, só para mostrar, lá em 2012, o termo de cooperação foi assinado para que o IBRAOP pudesse encabeçar e o IRB chamar os tribunais de contas a participar desse trabalho. Na reunião lá em Vitória, no Espírito Santo, durante o SINAOP, também se reforçou, houve uma reunião entre vários presidentes de tribunais de contas, presidente do IRB, da Tricom, e se reforçou que o IRB, em conjunto com o IBRAOP, deveria iniciar os trabalhos. Então, nós iniciamos, na verdade, em 2013, os trabalhos de uniformização de procedimentos de auditoria de obras públicas. Só para situar a origem de todo esse trabalho, também na Carta de Vitória, na mesma época, ficou definido ao IBRAOP e ao IRB fazer esse trabalho de uniformização dos procedimentos. Também foi incluído, na época foi discutida a inclusão no planejamento estratégico do IRB essa situação, que era desenvolver os procedimentos técnicos de auditoria de obras públicas. Tá? O IBRAOP, por sua vez, fez a normativa, os atos, vamos dizer assim, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, designando pessoas, criando as condições para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Nomeia a comissão gestora, que são os encarregados de fazer a avaliação do trabalho final, orientar, conduzir todas as situações relacionadas ao desenvolvimento desse trabalho. Então, foi nomeado a comissão gestora de alguns técnicos dos tribunais de contas aqui. Aí os grupos técnicos, nós criamos 3 grupos técnicos: procedimentos gerais, aqueles procedimentos que aplicados a todos os tipos de obras, os procedimentos para edificações e rodovias. Então, foram esses 3 grupos que trabalharam durante já 2 anos, e um grupo continua, que é o de obras rodoviárias. O Comitê de Obras Públicas do IRB, que iniciou esse trabalho até 2015, o presidente do comitê era o conselheiro Herbst, aqui de Santa Catarina, que presidia o comitê até 2015. Não sei, conselheiro, daqui para frente, não sei como é que está a situação. Continua ele. Ah, sim. Então, não...
eu não recebi essa informação, mas até 2015, porque houve mudança na diretoria, foi reconduzida a diretoria do IB, né? Então aí, bem, de qualquer maneira, o conselheiro Herbst até 2015 e eu como o assessor dele aqui, coordenador técnico, estava trabalhando nessa condução aqui, na coordenação. E pelo IBRAOP a Narda, que é a nossa presidente. Instituições envolvidas, o IB, o Comitê de Obras Públicas, a Tricom, IBRAOP, Tribunais de Contas. Incorporamos este ano a Polícia Federal e também representantes da CGU, antiga CGU, né? Agora mudou de nome, né? Mas, enfim, incorporamos alguns peritos da Polícia Federal para ajudar nesse trabalho, para construir esses manuais de uma forma mais abrangente possível. Porque a Polícia Federal, eles estão fazendo um trabalho muito interessante, né, dos peritos em campo, sobretudo em obras rodoviárias, né, em obras hidroviárias, a parte de barragens e coisas. Eles têm feito um trabalho muito aprofundado mesmo. Os peritos da Polícia Federal, engenheiros da Polícia Federal estão fazendo um trabalho muito interessante. E aí trouxemos eles para contribuir nesse trabalho. Encontros, essas reuniões para que a gente discuta os procedimentos, que ele é feito uma boa parte via internet, mas a gente faz reuniões presenciais para poder resolver alguma dúvida, alguma dificuldade e, de fato, aprovar esses procedimentos. Então, há discussões via e-mails também. É uma atividade voluntária que os técnicos não largam o seu trabalho. A gente não tem disponibilidade para isso. A gente não, né? Você não fica afastado das suas atividades normais para poder fazer. Então, você tem que se desdobrar, na verdade, para contribuir com esse trabalho que é de suma importância para a atuação, eu acho, do controle externo na parte de obras. Após a aprovação, a comissão gestora, aquela que eu falei, faz uma avaliação e disponibiliza no site para a gente colher opinião, sugestões, críticas de quem quiser contribuir. Paralelamente, os procedimentos são disponibilizados, como eu disse, e Alisson, aqui, se eu apertar, vai abrir? Como é que... Acho que é ali, faz favor. Bem, só para, antes da gente prosseguir, mostrar um pouquinho. Vamos ver se está linkado aqui. Bem, está aqui, então. Ó. Então, aqui é o site do IBRAOP. Já convidando para o Sinaop aqui, hein? Ó, 12 a 16 de setembro. O presidente Elvésio já confirmou a presença, me parece, me passaram. Viu, conselheiro Vandal? Então, vai ser em São Paulo, 12 a 16. Dá uma clicada ali só para já convidá-los, né? Vai ser o Tribunal de Contas de São Paulo. Vamos fazer esse aqui é o MASP, né? Então, em São Paulo, 12 a 16, com o tema Planejamento e Fiscalização no Combate à Corrupção. Tá? Todos estão convidados. Bem, procedimentos. Então, só para mostrar, abre ali, antes faz aqui. Procedimentos. Então, aqui, neste link, nós temos o projeto de elaboração do procedimento de auditoria de obras públicas, tem os objetivos do projeto aqui, e aqui embaixo nós temos os procedimentos. Procedimentos em elaboração, porque eles não estão definitivamente aprovados, porque está passando por alguma revisão, mas eles podem ser já utilizados como uma orientação. Consegue abrir um pouco? Só para a gente ver depois, o Alisson vai detalhar, aqui só vamos mostrar, olha, procedimentos gerais. Procedimentos gerais, abre aqui isso. Procedimentos gerais, nós temos 16 procedimentos gerais, que ele se aplica a todos os tipos de obra. Aqui, análise do projeto executivo, análise da dispensa e inegibilidade, análise do parcelamento da obra, análise do procedimento licitatório, análise dos regimes de execução, e assim vai, análise preliminar do planejamento à licitação. Então, são procedimentos no formato de normas que orientam o que fazer cada coisa em cada momento. Tá? Pode fechar este. Vocês vejam aqui o de edificações. De edificações, olha aqui, nós temos, o que eu falei, temos acho que quase 70 procedimentos para obras concluídas e obras em andamento. Você tem para a fase de licitação, você tem aqui depois para execução. Né? Então, nós temos os procedimentos
o que fizemos? Pegamos cada situação que você teria que analisar no caso de uma auditoria, analisar no caso de um contrato. Então, qual é a sequência que você vai fazer o teu trabalho? O que você tem que verificar? Quais são as prováveis irregularidades que você vai encontrar? Já estão elencadas em cada um desses procedimentos. O que é possível que você vai achar lá em campo? Ou na sua análise no processo, né, mesmo sendo no tribunal. Depois o Alisson vai abrir um pouco isso, mostrar para vocês, pegar as auditorias e mostrar como utiliza os procedimentos. Bom, voltamos. Não precisa, rodoviárias é o mesmo esquema, depois você vai mostrar mais à frente. Voltamos. Bem, então, só para mostrar que já temos um grande número de procedimentos, né, que nós também chamamos de manuais, né, isso tudo vai compor um manual de auditoria de amplo espectro, né? Ritmo e dificuldades. Como eu disse, disponibilização de tempo para fazer isso, né? Fazer isso em outros horários, em casa, quem sabe não fim de semana, às vezes a gente, quando tem uma reunião próxima, a gente trabalha até fim de semana. Mas aí tem realmente tribunais de contas que não entenderam a importância desse trabalho, não entenderam, não sei se ele não conseguiu explicar, mas que não liberam às vezes os técnicos para participar desse trabalho. Então, temos assim também dificuldade. Por isso que não avança num ritmo maior. Nós podíamos hoje já ter os manuais de obras rodoviárias, né, já bem avançado, mas estamos um pouco até atrasado com os manuais de obras, os procedimentos de obras rodoviárias. Temos hoje aqui, só para mostrar para os senhores, algumas instituições que participam de forma efetiva, alguns tribunais, tem o Departamento da Polícia Federal e a CGU, que se incorporou há pouco tempo nesse trabalho. 53 procedimentos de edificação, sendo 20 concluídos em 2014, 33 em 2015, 16 procedimentos gerais, aqueles que se aplicam a todos os tipos de obras, 20 procedimentos de auditoria de obras rodoviárias, e eles estão disponíveis nesse link que acabamos de abrir há pouco. Alguns exemplos de procedimento, só um exemplo aqui para já mostrar, depois, como eu disse, o Alisson vai detalhar isto. Então, aqui, pessoal, uma capa, pode diminuir um pouquinho, né? Bem, então, os procedimentos, no seu título, ele já define o que vai ser feito. Então, aqui um procedimento IBRAOP, edificação 042/2015. Verificar a qualidade e a quantidade dos serviços na execução de alvenaria de vedação interna e externa. Olha o nível que a gente, né? E assim vai para cada coisa, para aberturas, para piso, para cobertura, né? Então, rola um pouquinho. Aí aqui, quais a estrutura, objetivo e justificativo. O procedimento tem por objetivo verificar a qualidade, a quantidade de serviços executados, estão em conformidade com as especificações contidas no projeto básico executivo, medições realizadas. Verificar se faz necessária a medida em que poderá haver liquidação, pagamento irregular. Equipamentos necessários. Então, ele tem essa estrutura. Diz, inclusive, que equipamento você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Tá? Procedimento, aí ele orienta como você fazer, como medir, como quantificar, como verificar. Hein? Pode passar. Depois vem aqui, observações finais, passamos ali. Possíveis achados de auditoria. Então, o procedimento já diz, olha, se você for fazer essa verificação em alvenaria, que nós estamos falando ali atrás, vai dizer, pagamento, liquidação irregular de despesa, execução por serviço não constante do contrato aditivo, deficiência na fiscalização, descumprimento da execução do cronograma, deficiência do projeto básico. Então, cada procedimento, ele te orienta de forma objetiva como você pode chegar a um relatório adequado. E aí depois tem a fundamentação da legislação, passando aqui documentos para instrução processual, também te orienta o que você precisa colher, quais são os documentos que você precisa pegar para poder fundamentar o teu trabalho, fundamentar a tua auditoria. Então, vocês vejam o nível de detalhamento. Normas técnicas relacionadas. As normas que você precisa conhecer, precisa usar, precisa consultar para poder fazer essa tua avaliação. Tá? Então,
é um documento rico em informação. Se você juntar todos esses procedimentos, você teria, digamos, um manual para fazer uma auditoria completa sobre qualquer foco, qualquer enfoque que você queira dar. Se é na licitação, se é na execução, se é no projeto, se é no orçamento, né? Então você... Bem, pode voltar lá, seguimos. Um pouquinho das normas de auditoria. Eu sei que o pessoal que não é de Tribunal de Contas vai ficar, né? Mas enfim, o foco principal é realmente Tribunal de Contas. Então vamos falar um pouquinho dessas normas de auditoria dos Tribunais de Contas, só para situá-los e mostrar o que aconteceu até agora e o que vai acontecer para frente. Então, primeiro nós tínhamos essas normas de auditoria governamental, também coordenada e aprovada pelo IRB, né? Só que, como nós vamos ver, elas já estão sendo substituídas pelas novas normas. Mas, enfim, muitos tribunais estão utilizando essas aqui, as NAGs. O nosso manual de auditoria, que saiu também em outubro, novembro, quando as normas estavam sendo aprovadas, saiu o nosso manual. Então, não está atualizado ainda. Vamos atualizar agora na sequência. Mas essas normas governamentais, elas são aplicáveis ao controle externo brasileiro, né, aprovadas pelo IRB em 2011, e elas são as diretrizes fundamentais para a realização de auditorias contábeis operacionais de cumprimentos. Estão divididas em 4 grupos, são essas aqui. Não vamos entrar muito em detalhes. As normas novas, né, que o conselheiro agora há pouco tempo aprovou, né, junto aos Tribunais de Contas e o IRB, são as normas que estão entrando em vigor e estão substituindo as NAGs, as antigas NAGs, que são agora essas aqui são as normas brasileiras de auditoria do setor público, né? Bem, e aí, essas normas brasileiras, foi aprovado o nível 1, só 1, né? 1 e 2. Como ela não chegou no nível de detalhamento ainda das NAGs, no caso lá realmente lá da ponta, lá da auditoria em si, da elaboração dos trabalhos em si de auditoria, é que os outros níveis são 2, faltam 2. 3 e 4. Então, quando fizermos o nível 3 e 4, aí teremos o detalhamento que as NAGs traziam. Então, por isso que ainda podemos utilizar a fundamentação nas NAGs para efeito desses detalhamentos. Então, não está todo perdido, vamos dizer assim, o nosso manual de auditoria, porque a parte de detalhamento em si ainda usamos as NAGs. Durante o decorrer deste ano, deve ser, como o presidente falou, aprovadas as novas normas dos níveis 3 e 4. E aí vamos substituindo. Bem, aqui, então, trata dessas normas já que estão em vigor, proposta pelo IRB. Claro, fundamentada em normas internacionais, da ISAI, da INTOSAI. São normas internacionais que, na verdade, foram apenas, basicamente, traduzidas e feitas algumas adaptações, né, conselheiro, para o nosso caso particular do Brasil. Mas são normas já reconhecidas internacionalmente. Aqui fala... Essa norma 12, eu só mencionei aqui porque ela fala busca de excelência de qualidade do serviço. Os tribunais de contas devem observar os ditames da norma 40, que trata do controle da qualidade. Então, esse é um ponto fundamental que nós temos que buscar. Temos que perseguir, que é o controle da qualidade. Nosso trabalho tem cada vez mais se aprimorado, tem que ter qualidade realmente para não ser... desprezado, às vezes, derrubado, numa situação seguinte. Por isso que nós temos que perseguir a qualidade dos nossos trabalhos. E por isso que a gente pensa em que normas de orientação, procedimentos, nós não falamos também aqui, mas nós temos as orientações técnicas do IBRAOP, que também está no site, que orienta o que é projeto básico, o que é um sobrepreço, um superfaturamento, né? Nós estamos fazendo agora uma orientação técnica sobre anteprojeto. O que é anteprojeto para efeito do RDC? O que é um anteprojeto para uma PPP? Porque
a lei criou, o RDC disse lá que nós vamos contratar as obras só com anteprojeto. Mas o que é anteprojeto? Né? Na PPP também, você tem que fazer, os projetos são em nível de anteprojeto, para você fazer uma PPP. E aí, o que é isso? Então, nós estamos trabalhando, né? O Pedro Paulo é o nosso coordenador dessa orientação técnica. Vamos apresentar lá no Sinaop em São Paulo o que é um anteprojeto de engenharia para você fazer uma PPP, para você fazer uma contratação pelo RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Enfim, a busca da qualidade. Os tribunais de contas devem assegurar que suas auditorias sejam realizadas em conformidade com as normas brasileiras. Aqui é o que o caderninho, né, o azul aqui. Então, essas aqui são as normas. É o que ele traz. Ele traz essas orientações, como os tribunais de contas devem atuar, como devem agir. Elas estão muito bem analisadas, muito bem explicadas essas normas. Até a anterior tinha algumas questões, umas pequenas impropriedades, e o que essa aqui, agora, nas traduções, nas adequações, ela ficou muito bem escrita, muito bem detalhada. Avaliar a aderência às técnicas e normas profissionais. Claro, não poderia ser diferente. Além das normas de auditoria, temos que avaliar a questão de aderência às técnicas e normas profissionais. E normas próprias também para o tipo de trabalho. Por exemplo, se é uma obra, quais são as normas? Aí nós temos as normas, por exemplo, da ABNT. Nós temos normas de setoriais, vamos dizer assim, que estabelece. O próprio DENIT tem algumas normas, então a gente também se socorre dessas normas como auxiliar. É claro que não vamos trazer para as normas brasileiras todas essas normas de todas as áreas, né, que traz as questões mais gerais que servem para todos os tipos de auditoria, né? E os casos mais específicos, mais técnicos, nós vamos buscar. E aí, o IBRAOP está sendo uma fonte de informação também para esse tipo, quando se fala em obras públicas. Estabelecer normas específicas e manuais ou guias para orientar as tarefas de auditoria, né? Então, são os manuais, os tribunais têm que estudar isso, só devem estabelecer normas específicas, manuais, guias ou outras atividades assemelhadas. Os tribunais de contas devem contar com métodos atualizados de auditoria. Isso a norma 12 que está dizendo. Os tribunais de contas devem estar capacitados para realizar suas auditorias em prazo determinado, não pode ser ad eterno. Então, nós temos que ter prazos para fazer nossos trabalhos, nossas auditorias. A 12 ainda, os tribunais devem designar para executar auditorias profissionais que possuam em conjunto a formação, experiências, habilidades, conhecimentos técnicos necessários para realizar as tarefas com eficiência e eficácia, né? Nós temos que ter realmente o profissional da área que tem que fazer o trabalho, tá? Entendeu? Não dá para um contador fazer uma auditoria de obras. Vocês concordam com isso que dá? Mas a lei, a Constituição não fala que o auditor de obras tem que ser de engenharia. Auditor é auditor, faz qualquer coisa. Não convence. Mas, enfim. Hein? Não, pensei que alguém... Bom, enfim, eu acho tenho certeza absoluta que cada um tem que trabalhar na sua área. Infelizmente, senão você não vai fazer um trabalho com qualidade, com profundidade que, sim, né, presidente? Mas, enfim, tem tribunais que utilizam pessoas de outras áreas para participar, inclusive, em auditorias de obras. Os tribunais de contas devem adotar o que couber o controle externo concomitante. Isso porque depois que acabou, depois que a obra já acabou, né, você ir lá fazer uma auditoria, né, você às vezes não tem, o retorno não acontece. Você pode identificar irregularidade, desvio, mas não retorna. Então, o trabalho tem que ser concomitante, eu diria mais, eu acho que tem que ser prévio. E nós aqui, né, conselheiro, nós fazemos análise prévia dos editais. É isso que evita problema, é isso que evita irregularidade. É você analisar antes da coisa acontecer. Então, a análise prévia de edital
ele evita que aconteça, porque depois que aconteceu, que a obra foi entregue, que houve o desvio, que houve lá a propina, você não tem mais como, nem os tribunais conseguem retornar esses valores. Então, além de concomitante, eu diria que, sempre que possível, fazer prévia. Os tribunais de contas devem adotar critérios objetivos de julgamento, uniformizar. Uniformizar é uma palavra que nós gostamos muito, justamente, não é padronizar, é uniformizar as decisões. Construção de capacidade por meio de promoção. Um outro princípio da 12 é a construção de capacidade por meio de promoção de aprendizagem, compartilhamento de conhecimento, um desenvolvimento profissional contínuo. Esse compartilhamento de conhecimento é importantíssimo. Aos tribunais trocar informações, os órgãos de controle, os órgãos de controle interno e externo, trocar informações. É o aprendizado contínuo que nós temos que ter. O tribunal não pode se fechar, um tribunal não pode se fechar nas suas atividades sem socializar essas informações, os procedimentos, os bons procedimentos. Estar em constante desenvolvimento, em conjunto. O ideal, por exemplo, o IBRAOP, que é um instituto que ele serve de um apoio técnico aos tribunais de contas com relação às obras públicas, nós queremos que os tribunais todos façam procedimentos de maneira que possam chegar a uma profundidade, a uma qualidade, né, que realmente dignifique o tribunal. Fala, não, o tribunal fez um trabalho que não pode ser derrubado, né, não pode ser questionado. Então, essa questão é muito importante, essa troca de informação e o desenvolvimento contínuo. Os tribunais de contas devem ter uma estratégia de desenvolvimento profissional com um nível mínimo de qualificação, experiência e competência desses profissionais. Os tribunais devem desenvolver e promover o aperfeiçoamento da legislação, dos sistemas ou ferramentas. Então, os tribunais têm que se modernizar, e o IBRAOP está propondo um sistema de cadastramento de informações de obras públicas, né? Nós queremos desenvolver o sistema para os tribunais de contas utilizarem, que é um sistema que as unidades gestoras cadastram as suas obras num sistema nacional e que todos os tribunais de contas estejam envolvidos. Isso também é uma proposta do IBRAOP. Tenham as competências profissionais. Devem garantir que seus servidores tenham as competências profissionais. É o que eu falei antes, cada um trabalha na sua área, né? Se especializa, se capacita, né? Para atuar, para poder dar a qualidade e a profundidade que o trabalho exige. Os tribunais devem incentivar o intercâmbio de conhecimento e capacitação de seus servidores. Devem aproveitar o trabalho de outros tribunais de contas, controle interno e da auditoria interna, que eu acabei de falar. Então, para vocês verem essas normas aqui, ela realmente está bem abrangente, ela cercou todas as situações, envolveu aqui o pessoal do controle interno, da auditoria interna, com as entidades governamentais, para promover o intercâmbio de conhecimento. E lá embaixo, trocar experiências quanto ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de fiscalização. Basicamente, estamos fazendo isso também aqui hoje. Uma norma importante, não vou detalhar pelo tempo, mas é o controle da qualidade das auditorias realizadas pelos tribunais de contas. Ela define o que é a qualidade dos trabalhos, como você chegar à excelência do trabalho com uma série de cuidados, com uma série de recomendações que tem nessa norma. Quem tiver interesse, isso está disponível lá no site do próprio IRB. Tá? Com a aprovação das normas brasileiras, a auditoria do setor nível 1, e o conselheiro me corrige aqui, que é nível 1 e 2, né? 1 e 2, pelo Instituto Rui Barbosa, inaugura-se o processo de convergência das normas internacionais, sobretudo do ISAI, né? Pelos tribunais de contas brasileiros. E aí, automaticamente, as normas, esta aqui são as NATs, que é o TCU utiliza, e as NAGs, dos demais tribunais de contas, vão sendo substituídas por as normas de auditoria do setor público. Também, segundo o IRB, os níveis 3 e 4 das normas da Intosai, que deverá ocorrer gradualmente nos próximos anos. Talvez esse ano ainda, né, presidente? Esse ano nível 3 e o ano que vem o 4. Ah,
3 este ano e o 4. Então, aí nós teremos aqui os níveis de detalhamento com o foco realmente do trabalho do técnico lá na ponta, né? Orientando, inclusive, como fazer os relatórios e uma série de questões, que nas NAGs anteriores tem esse detalhamento, e por isso muitos tribunais ainda estão utilizando aquelas normas. O Manual de Auditoria de Regularidade do Tribunal de Contas de Santa Catarina, eu vou mostrar um pouquinho isso aqui só para dizer, eu tomei como exemplo, como modelo, para a gente mostrar o que tem que ser feito na auditoria. Qual a sequência? É só como um modelo isso aqui. Tem tribunais de contas que já solicitaram a gente esse manual, porque estão adaptando também seus procedimentos, e a gente tem fornecido. Mas, enfim, não é porque esse é o melhor ou não, na verdade é só porque é o que a gente tem de exemplo nosso aqui para mostrar a estrutura do trabalho. Ele seguiu as normas de auditoria governamentais, como eu já disse, não estavam ainda aprovadas as novas normas. E, sobretudo, nessas normas, além da aplicação dessas normas, o profissional tem que ter o conjunto completo dessas normas como base para a sua atuação. Mas não só dessas normas. Como eu disse, no caso específico de obras, nós temos outras normas, outros procedimentos que você tem que trazer para junto. Porque é claro que essas normas não vão trazer todas as situações, né, de todas as áreas, né? Então você tem que, além de conhecer todas essas normas, você também tem que ver as normas específicas de cada tipo de obra, de cada área que você vai atuar. Bem, nessa portaria, ela faz a seguinte distribuição de atividades que você vai desenvolver. A proposta de fiscalização e programação anual, elaboração da proposta de fiscalização, no caso, ela define como vai ser feito isso, o planejamento da auditoria, e aí esse planejamento, através de uma matriz de planejamento, nós vamos mostrar um pouco à frente, execução da auditoria, matriz de achados e a matriz de responsabilização. Então, você tem que ter uma matriz orientando como vai ser desenvolvida a auditoria, um planejamento, os achados, o que você encontrou, a matriz de responsabilização, outros fatos relevantes de análise dos documentos, ainda aqui o relatório, como que você vai fazer o relatório, o apêndices, a classificação dos relatórios, ele define aqui, a organização dos autos e um fluxograma mostrando como você vai fazer esse trabalho. As normas de auditoria governamental foram aprovadas, pedidas conjuntamente pelo IRB e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que serviu de base para a elaboração do caso desse manual. Como eu disse, repetindo, não estavam aprovadas as normas anteriores. Então, fala da auditoria operacional, auditoria de regularidade, contábil financeira, dentro da regularidade, e o cumprimento legal. Então, aí tem as normas todas que são aplicadas nesse tipo de auditoria, que as próximas NAGs vão detalhar esses pontos. Tá? Segundo a NAG, a auditoria de regularidade é o exame e avaliação dos registros das demonstrações contábeis, das contas governamentais, das operações do sistema financeiro, do cumprimento das disposições legais e regulamentares, do sistema de controle interno, da probidade, da correção, das decisões administrativas, da legalidade, enfim, pega todas aquelas questões o que você avalia no caso de uma auditoria de regularidade. O planejamento é a etapa que se inicia na data fixada na proposta que integra a programação de fiscalização. As diretrizes gerais de planejamento são definidas na NAG 4.200 e 4.300. Até a data fixada deve ser definida a equipe de auditoria. E assim, essas NAGs vão orientando como você fazer a auditoria. A estratégia e programação dos trabalhos, ela deve abranger a natureza, a oportunidade, a extensão dos exames, a determinação dos prazos, as equipes e profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos, realizados com qualidade, a menor tempo, menor custo. Então, as NAGs, elas descem a esse detalhe. Então,
essa parte aqui é que ainda as novas NAGs, as novas normas brasileiras do setor público vão trazer essas questões e aí vão substituindo, né? Nós vamos ter que ir substituindo paulatinamente essas normas anteriores. Identificação de operações que envolvem maior relevância, risco e materialidade. O resultado dos trabalhos realizados durante a etapa de planejamento é o programa de auditoria, a matriz de planejamento. Então, todo esse trabalho antes, prévio ao trabalho de campo, da análise efetiva do processo ou do contrato em si, daquilo que vamos fazer na sequência, se é um trabalho de campo, se é uma auditoria, uma inspeção in loco ou não. Mas, enfim, você tem que fazer o planejamento antes e criar essa tua matriz de planejamento. É um plano de trabalho de ação voltado para orientar e controlar a execução dos procedimentos de auditoria, descreve uma série de procedimentos, exames e obtenção de evidências adequadas que possibilite a formar uma opinião. Isso é o que trazem as normas sobre esse trabalho de auditoria. É um guia mínimo a ser utilizado no transcurso do exame. Por outro lado, ela fala que é um guia mínimo, mas que você não deve se limitar à hipótese de aplicação disso. Buscar outros procedimentos julgados necessários. As normas também dizem que você deve fazer desta maneira. Bem, então aqui a nossa primeira modelinho de matriz. É uma matriz de planejamento da auditoria. Planejamento da auditoria. Então, é como eu disse, num primeiro momento, as pessoas que não utilizam, não estão acostumadas, rejeitam. Dizem, mas para que eu tenho que ficar escrevendo, né, as coisas aqui? Questão de auditoria, o que eu vou fazer? Não, eu vou lá e vejo se tem alguma coisa errada e anoto e acabou-se. Não, você tem que organizar esse trabalho, você tem que definir para você não fugir do foco, não fugir daquilo que foi previamente definido. Então, questão de auditoria. Possíveis achados, o que poderia encontrar lá? Eu já tenho que pensar aqui o que eu poderia encontrar, porque aí você vai focado em tentar achar se tem aquelas irregularidades. Aonde que eu vou achar essas informações? É lá no campo? É no contrato? É no projeto? Então eu tenho que definir aqui. Quais são os procedimentos e técnicas que eu vou utilizar? Então você faz, primeira coisa, aí claro, você define aqui o órgão, entidade, o objetivo geral que você quer fazer, o que você vai fazer. E aí faz as questões. Então, matrizes, pessoal, quem não trabalha, de tribunais de contas, sobretudo, quem não trabalha, nós temos que trabalhar. Todos deverão trabalhar. Porque realmente organiza, orienta o trabalho, não deixa fugir do objetivo, do foco. Tá? Então, é fundamental essa questão das matrizes. Aqui, só nesse nosso manual, ele define, então, como você vai preencher essas matrizes. O órgão, entidade, objetivo geral, objetivo geral, aí tem uma NAG que define como você fazer isso. As questões de auditoria, daí as questões você define. O que você quer buscar lá? O que você quer avaliar? Então aí você define as questões de auditoria. Aí depois, possíveis achados, o que você vai encontrar? E aí diz o que é um achado, né? O que você precisa fazer para avaliar adequadamente. Aonde você vai obter essas informações requeridas. Procedimentos e técnicas, quais são as técnicas que você vai utilizar? Procedimentos e técnicas. Aí você tem as NAGs, essa NAG e esta outra, que daí define a amplitude desse trabalho que você vai fazer. O achado de auditoria também. O achado é qualquer fato significativo que decorra da comparação da situação encontrada, a condição definida por uma NAG, com o critério definido por outra NAG, e deve ser devidamente comprovado por evidências. Então, as NAGs aqui, elas orientam como você vai fazer esse trabalho. E esse detalhamento é que nós esperamos ver nos novos dois níveis das NAGs. A 4111 também, ela define outros aspectos que para você fazer o teu trabalho, a metodologia, informações importantes para fundamentar a conclusão do relatório e a decisão depois dos órgãos deliberativos. As outras NAGs aqui,
que diz o seguinte: elenca os elementos que constituem um achado de auditoria. Então, o interessante é que essas NAGs, elas definem todos os pontos. O que era um achado? Por exemplo, falasse para uma pessoa, o que é um achado de auditoria? A gente podia dizer, não, é uma irregularidade. Sim, é uma irregularidade. Mas aqui ela dá os critérios que você tem que buscar para poder confirmar que aquilo é um achado que tem problema. Então, é a condição, o critério, a causa, o efeito, a opinião do auditado é importante ouvir, e depois também fazer as recomendações nas suas conclusões. A matriz de achados. Servirá de base para a elaboração do relatório de auditoria, deve ser preenchida pela equipe de auditoria na etapa de execução. Então, você vai a campo e lá no órgão, na prefeitura, no órgão, você já tem que pegar as informações para poder preencher essa matriz de achado. E aqui, então, o que seria essa matriz de achado? Como eu disse já, ela tem que ter a condição, a evidência, o critério, a causa e o efeito. Aí tem todas as NAGs que definem o que é cada um desses. Tá? Então, essa é uma estrutura de uma matriz de achados. Vocês viram que aí você está estruturando de uma forma bem clara tudo que você está fazendo. A gente primeiro fazia assim, um relatório corrido, ia colocando as informações e tal. Agora, por meio das matrizes, você tem condições de visualizar todo esse trabalho que foi feito e ver se o técnico, no caso as chefias, vamos dizer assim, verificar se o técnico seguiu aquela sequência, se cumpriu aquelas etapas todas e fez aquelas verificações, aquelas comparações para poder caracterizar adequadamente uma irregularidade. E aí, claro, o agente público pode ser responsabilizado cumulativamente nas esferas administrativas, sobretudo tribunais de contas, né, administrativa e civil e penal também. É imprescindível a apuração de todos os elementos para que ocorra a responsabilização. Nós temos que ter provas irrefutáveis. Por isso que temos que nos cercar de todas as informações que garantam a segurança daquilo que estamos afirmando. E para isso, o nome completo, cargo, função do responsável, CPF, período em férias ou licenças, atos de delegação para você poder caracterizar um responsável pela eventual irregularidade. A responsabilidade do agente público pode ser configurada por omissão, ação em desconformidade com a lei. Ou seja, você tem que verificar, comparar exatamente o que ele fez, qual a legislação, qual a norma que ele descumpriu e caracterizar adequadamente. Então, são alguns pontos que nós temos que considerar para que o trabalho seja adequadamente feito sem que haja contestação futura. Quer seja pelo próprio responsabilizado lá, ou as instâncias superiores, né, no Tribunal de Contas, os nossos corpos deliberativos, né, ou quem sabe na justiça mais à frente. Então, por isso nós temos que fundamentar muito bem aquilo que a gente identifica como uma irregularidade. Temos que identificar quem são os responsáveis solidários, né, quem mais contribuiu, quem mais participou dessa possível irregularidade. O preenchimento da matriz de responsabilização também deve ser feita in loco, ou seja, no trabalho de campo você também tem que preencher a matriz de responsabilização. E a matriz de responsabilização está aqui. O responsável, a conduta, o nexo de causalidade e a culpabilidade. Então você tem que colocar essas 4 situações aqui para poder definir adequadamente a responsabilização. Nós, só para mencionar aqui, as diretrizes da Tricom para o controle externo, aí tem um interesse mais focado aos tribunais de contas, ele fala, relacionado no caso à temática, né, planejamento e execução de obras e serviços de engenharia. E aí foi aprovada lá no Tribunal de Contas, no Congresso dos Tribunais de Contas de Recife, no ano passado. São as diretrizes que diz o seguinte: nós temos que os tribunais de contas devem ter as boas práticas relacionadas ao controle externo, com o objetivo do ganho de eficiência, eficácia e efetividade das suas ações, das suas atividades.
A legislação e normas de referência para esse trabalho são os seguintes. E aí, essa resolução, ela disse que houve alguns momentos, alguns termos, alguns protocolos, algumas decisões que levaram ao entendimento que seria importante fazer uma resolução relacionada às obras públicas. E as diretrizes que foram estabelecidas, olha aqui o que nós estamos fazendo, manuais de procedimentos de auditoria de obras públicas e as orientações técnicas do IBRAOP. Eles têm um entendimento, a Tricom, os tribunais de contas, que é importante que a gente trabalhe com esses procedimentos e os manuais. Diretrizes também, que os tribunais de contas devem perseguir, elaborar e validar metodologias visando identificar e classificar irregularidades, manter banco de dados, atuar preferencialmente de forma concomitante, controlando as obras e serviços de engenharia em todas as suas fases, inclusive durante o período de garantia. São algumas diretrizes da Tricom. E aí, nós... Que horas são, Anderson? Isso. Vamos, então, entrar um pouquinho na parte mais prática, vamos dizer assim. Tá? O Alisson vai falar um pouco, daqui a pouco temos um pequeno intervalo e depois a gente vem para o fechamento, para debates, para sugestões de vocês, dúvidas. Tá? Então, o Alisson vai fazer umas apresentações de 2 auditorias, no caso, e aí vamos conversando sobre isso. Ok.